Vamos lá, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos. Ainda começando nesse bloco, falando um pouquinho ainda de prescrição, sei que vocês já devem estar saturados do tema, mas eu acho um tema relevante. Muito cuidado, porque quando eu trabalhei com vocês o artigo 23, esse artigo ele só vai ser aplicável, por certo, até porque ainda não houve nenhuma mudança da jurisprudência nesse sentido, ele só vai ser utilizado no que tange à pretensão sancionatória. Então é aquela ligação que a gente vai ter que fazer com o artigo 12 da própria Lei de Improbidade Administrativa. Então eu só vou trabalhar com a ideia de prescrição para essa hipótese. E eu falo isso com tranquilidade pelo seguinte: cuidado, porque muita gente, depois que veio a nova lei, falou assim, então deve ser a oportunidade para os tribunais superiores revisarem aquela tese jurídica do ressarcimento erário. Lê do engano, não caiam nessa esparrela. Tá? Não caiam nessa esparrela. Por quê? Primeiro, tanto o STJ quanto o Supremo já bateram o martelo. Já é decisão consolidada, melhor, já é tese jurídica consolidada. Não há que se falar em prescrição da pretensão ressarcitória ao erário quando o ato praticado, o ato de improbidade praticado, tiver como elemento subjetivo conduta dolosa. Então, isso não mudou. A nova lei de improbidade sequer tangenciou o tema. Então, esse artigo 23, em hipótese alguma, pode ser utilizado para afirmar que essas decisões, tanto do STJ quanto do Supremo, merecem revisão. Não caiam, repito, não caiam nessa esparrela, ok? Então, essa ideia da imprescritibilidade, da pretensão de ressarcimento erário, quando o ato de improbidade praticado tiver como elemento subjetivo dolo, permanece. Tanto o STJ quanto o Supremo não proferiram decisões revisando esse teor depois da nova lei de improbidade. No mesmo sentido, mas claro, versando sobre um outro tema, também não houve modificação no que pertine ao dano ambiental. Então, permanece a tese jurídica de que a reparação por dano ambiental, na verdade, a pretensão de reparação por dano ambiental, ela permanece como imprescritível. Desculpa, eu bati na câmera. Como imprescritível. Fechado? Tranquilo? Bom, e o que isso tem a ver com improbidade? Por que eu trouxe esses dois dados antes de trabalhar a ideia da improbidade? Porque eu quero que vocês tenham muita atenção lá ao 23. Vocês vão abrir no parágrafo 4º. Porque esse artigo 23, parágrafo 4º, ele elenca as causas interruptivas da prescrição no processo de improbidade administrativa. Vocês vão encontrar lá 5 incisos. E aí, quais são os cuidados primordiais que vocês devem ter? Primeiro deles, vocês vão reparar que existem marcos temporais na relação processual aí. À guisa de exemplo, no parágrafo 4º, inciso 1, está lá, ajuizamento da ação de improbidade. Então, foi ajuizada a ação de improbidade, a interrupção da prescrição. E ela volta a correr do mesmo, ela recomeça, na verdade, a correr do mesmo dia da interrupção. Isso está no parágrafo 5º, pela metade do prazo. Então, olha o que vai acontecer. Entre o ajuizamento da ação por improbidade administrativa e o inciso 2, que está lá, a publicação da sentença condenatória, entre esses dois marcos, não pode passar 4 anos, sob pena de ser reconhecida a prescrição intercorrente. Ok? Então, cuidado com esse ponto. E aí, percebam, é uma prescrição intercorrente que independe de qualquer, digamos, inércia daquele que exerce judicialmente a pretensão. Então, independe do comportamento processual do MP, independe do comportamento processual da Fazenda Pública. A prescrição intercorrente ela pode acontecer independentemente desses comportamentos. Ficou clara aqui a ideia? Tranquilo? Então vamos lá. Aliado a esse fato, olha o cuidado que eu peço que vocês tenham. O STJ recentemente, instado a se manifestar sobre o artigo 240
do Código de Processo Civil, abram lá, por gentileza. Então, o SCJ, instado a se manifestar sobre o artigo 240 do Código de Processo Civil, precisamente o parágrafo 1º, mais precisamente o parágrafo 1º desse artigo 240, o SCJ diz o seguinte, que a interrupção da prescrição, nessa forma prevista lá no 240, parágrafo 1º do CPC, retroagirá à data em que a petição inicial reunir condições de se desenvolver de forma válida e regular. E aí a gente tem que saber, bom, peraí, então quando que a petição inicial aqui no procedimento da improbidade administrativa vai ter esse viés, né, de estar preparada, estar pronta, né, para o seu recebimento. E aí eu quero que vocês tenham atenção, porque além do 319 do CPC, a petição inicial aqui na improbidade administrativa também tem que observar outras regras, outras diretrizes, digamos assim. Abram lá no artigo 17, parágrafo 6º. Abram lá, artigo 17 e parágrafo 6º. Vocês vão perceber o seguinte, para além, né, repito, dos requisitos previstos lá no artigo 319, a petição inicial também tem que observar os dois incisos desse parágrafo 6º. E aí vejam, olha só o detalhe. Então, vão ter esses requisitos do 17, parágrafo 6º da Lei de Improbidade e 319 do CPC. Quando essa petição inicial estiver totalmente pronta para ser recebida e o processo dar o seu início regular, reparem que o juiz mandará autuar, isso está no parágrafo 7, mandará autuar e ordenará a citação para que todos os réus contestem. E é um prazo comum de 30 dias. Tá? Prazo comum de 30 dias. Tudo bem? Fechado até aqui? Ah, professor, mas espera aí, não entendi a relação que o senhor estabeleceu entre esse artigo 23 e o artigo 17, parágrafo 6º, petição inicial, e essa decisão do Supremo. O que eu quero que vocês tenham cuidado. Pela redação do 23, parágrafo 4º, inciso 1, o que interrompe a prescrição no processo por improbidade não é o despacho liminar positivo. É o ajuizamento da ação de improbidade. E aí, qual é o cuidado que eu quero que vocês tenham? Bom, o SCJ já falou que só vai fazer sentido essa causa interruptiva se a petição inicial tiver todos os seus elementos. Ou seja, tiver todos os seus requisitos e pressupostos satisfeitos. E aí o que eu quero que você tenha na sua mente? Não é só observar lá o 319 do CPC. Além de observar o 319 do CPC, você vai ter que observar também o artigo 17, parágrafo 6º, porque ele vai ser importante para a gente trabalhar. Na prova, claro. Estou trabalhando essa ideia na prova de vocês. E até porque, principalmente em provas da magistratura, a gente tem que ter esse cuidado. E só para ainda, né, trabalhar a ideia, se porventura a inicial for indeferida, isso está previsto aí no parágrafo 7º, salvo engano, no parágrafo 7º do artigo 17, o indeferimento da inicial, se tiver como base os artigos 319 e 320 do CPC, o juiz tem que, antes de indeferir, lá nos termos do artigo 321 do CPC, tem que permitir ao autor a correção dos vícios. Isso foi decidido pela segunda sessão do SCJ. Tranquilo? Então, cuidado aí, que eu acho importante para a gente trabalhar. Fechou? Tranquilo até aqui? Então, no próximo bloco, a gente continua.